Pois é, os impactos, né, dessa flexibilização aí, quais são, né, exatamente no ano letivo? A gente sabe que esse é um dos grandes desafios e sobre esse assunto a gente vai conversar a partir de agora exatamente com o professor David Oliveira, ele que é linguista e psicopedagogo, responsável inclusive pelo apoio pedagógico discente do SESMAC. E fala pra gente exatamente, professor, boa noite, bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas. Eu queria saber do senhor como o senhor vê essa flexibilização. A gente vai ter mais prejuízo, de certa forma vai facilitar um pouco mais para que as escolas, as faculdades possam se reorganizar. Como é que fica essa questão do ano letivo? A gente pode acreditar e falar que é um ano letivo perdido de algum aspecto? Boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos por esse espaço de interação. Olha só, para discutir esse tópico, né, eu gosto de problematizar muito a ideia do que seria perdido, né? Do ponto de vista tradicional, do ensino, aprendizagem no modo tradicional, uma vez que o aluno, ele não está no espaço físico, uma vez que o aluno, ele sai totalmente de sua rotina construída ano após ano, né, e passa por uma situação como essa de trabalho remoto, de estudo e autoaprendizagem, porque é nesse momento que a gente vê mais ainda o aluno como protagonista do seu próprio fazer, né, é nesse momento que a gente vê o aluno aprendendo a ser, né, um ser humano com sua praxis, né, de cidadão, mediado por uma praxis pedagógica. Então, pensando nisso, nesse ponto de vista do aspecto tradicional, seria, abre aspas, uma perda, mas para a perspectiva tradicional. Para a perspectiva do ensino, que considera as múltiplas habilidades e múltiplas competências, isso não chega a ser um agravante. O agravante que a gente tem, na realidade, os agravantes que a gente tem na educação são outros, né? Tem a ver com a falta da cultura do letramento digital. E essa falta da cultura do letramento digital, ela impacta não apenas o aluno que está ali em linha de frente com o seu professor, de forma remota, mas principalmente a família desse aluno que, em alguns momentos, também não ter o letramento digital, ou seja, não ter habilidades de trabalhar com tecnologias digitais de informação e comunicação, vê-se numa total angústia, numa total perda de expectativas e ressignifica isso como algo que não está servindo, não está valendo, né? E a gente tem que levar em consideração essas realidades que o próprio Estado de Alagoas apresenta. A gente está trabalhando no momento com diversas plataformas de ensino. Geralmente as plataformas de ensino para os alunos da educação básica que estão ali no ensino fundamental são plataformas que possuem recursos mais simples, né? São plataformas mais fáceis de navegar e mesmo assim a gente encontra limitações. Para os alunos do médio, né, e superior, isso já não se agrava tanto em relação à falta de recursos. São plataformas que são mais completas. A gente tem hoje sendo muito usada, né, a plataforma Teams, que é da Microsoft, o Canvas, a gente tem mesmo o Google Classroom, o Google Sala de Aula, que passou a ser usada recentemente pelo Estado, que antes estava trabalhando, né, somente com a utilização de WhatsApp e agora está tendo a dificuldade para validar essas atividades que antes eram realizadas. Então, a gente tem que ver, eu acredito que a gente tem que ver nessas perspectivas básicas iniciais. Agora, professor, algo importante, o senhor já deu até uma introdução nesse assunto, depende muito do ano, né? Que ano aquela criança ou aquele adolescente está cursando. Em casa, por exemplo, eu tenho dois exemplos. Eu tenho uma filha que já está no 6º ano, então já está nos anos finais aí do ensino fundamental. Está bem, está acompanhando, está fazendo as aulas, está fazendo as provas, tudo certo. Está andando, no caso, ou a educação para ela está funcionando de forma remota. Já eu tenho um pequenininho de 5 anos que não consegue ter ainda aquele foco ali no aprendizado online, mesmo tendo apenas uma aula de 50 minutos, e ele está no ano de alfabetização. Então, acredito que essa dificuldade minha deve ser de muitos pais que estão nos acompanhando, para essas crianças menores que ainda não têm essa atenção tão grande, que precisariam tanto daquele aprendizado presencial para aprender a ler e escrever, que é uma fase tão importante para os próximos anos, né? Quer dizer, varia muito de acordo com a idade, não é? Varia de acordo com a idade, varia de acordo com as experiências, né? Esse jovem, essa criança inserida na educação, né, no ensino fundamental, é uma criança que ainda não tem uma maturidade tão grande para ser tão concentrada como
crianças que estão no ensino médio, por exemplo, né? E mesmo adolescentes que estão no ensino médio, muitos têm problemas com dispersão. A psicopedagogia, por exemplo, ela trabalha nessa parte de criar planos de apoio psicopedagógico para auxiliar, né, esses alunos, os pais desses alunos, no desempenho autônomo desse filho frente às atividades escolares. Então, vai depender muito, e o que agrava mais é a falta da cultura. Essa cultura do aluno que nunca tinha ainda entrado em contato com essas tecnologias, agrava porque ele não sabe como se comportar, né? A criança, ela quer interagir, ela quer andar, então ela está assistindo aula e ela levanta e tem uma atividade com a professora e ela está naquele momento que ela também está querendo expandir, né, a sua voz, quer gritar, quer conversar com os coleguinhas que está vendo nas telas ao lado. Então, isso é tudo um processo de adaptação. De fato, para a criança que está no ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais, há uma dificuldade maior de concentração, uma maior dispersão na realização das atividades e no acompanhamento das aulas. E é aqui onde a família é fundamental. É nesse momento onde o pai, a mãe, o irmão, algum ente familiar, né, tem que começar aos poucos e controlando essa tensão dessa criança, né? E como fazer isso? A gente pode ver daqui a pouquinho no final dessa fala. Perfeito. Professor, muito obrigado. Nosso tempo o assunto gera muito debate, mas eu acho que é interessante a gente trazer isso, né? E claro que o pai tem que ficar atento, né? O pai e a mãe ficar atento, ver como pode ajudar, como se precisa de repente de um reforço, de um auxílio maior, de um profissional, de um psicopedagogo, né? De um psicólogo, para ajudar realmente esse contato com a criança também. Muito obrigado, professor. Disponha, muito obrigado por esse espaço e mais do que nunca, nós precisamos sim falar de educação, tá bom? Muito obrigado.